Boa noite a todos, novamente, né? Uma alegria estarmos juntos. Pena que hoje não consigo enxergar quem é que está aí do outro lado, né? Mas vida que segue. Então, vamos lá. Nós vamos começar, conforme falamos na semana passada, já começar a abordar a parábola das 10 virgens. Hoje nós vamos preparar para entendermos melhor quando formos estudar de uma forma mais intensa essa parábola. Então, vamos analisar essa parábola e procurar ir além daquele entendimento que é o que a grande maioria busca. Não, nós temos que ir além. Temos que procurar além porque existe muita coisa além daquilo que a grande maioria acaba entrando, buscando e ficando por ali. Vamos lembrar que a parábola das 10 virgens foi contada logo em seguida por Jesus, ao término do sermão profético, ou sermão escatológico, né? Nós falamos desse sermão e já estamos abordando há algum bom tempo, e temos falado que no finalzinho, ele, Jesus, fala a respeito da sua segunda vinda e do juízo final. Já abordamos essa segunda vinda, o que seria, não entendemos de forma nenhuma a presença física, encarnada de Jesus, porque não faria sentido, não teria um efeito, porque não entenderiam, não aceitariam, enfim, ficaria assim meio perdido. Mas entendemos a vinda de Jesus, ou a continuidade dessa vinda de Jesus, através dos seus ensinamentos, da sua mensagem. E falamos do julgamento final, que não tem nada a ver com aquele julgamento que a humanidade, boa parte, entende, aquele apontar o dedo, mandar para o inferno. Não, nada, de forma nenhuma. Esse julgamento final, nós falamos que nosso entendimento, o entendimento da doutrina espírita, nada mais é do que, no final de um ciclo, que já estamos nessa transição, saindo de uma condição de expiação e provas e entrando para uma condição de regeneração, onde o bem começa a superar o mal, aqueles que não se aplicaram convenientemente na caminhada da Terra, é um processo, não é um evento, uma coisa que acontece repentinamente, mas aqueles que não se aplicaram, que não tiveram, vamos dizer assim, uma nota mínima para continuar reencarnando na Terra, não reencarnarão mais. Serão convidados a ir para um outro orbe, porque o pai não perde nenhum dos seus filhos. Muda de endereço, mas não perde. Então, vamos ler aqui a parábola das 10 virgens. Peço que prestem bem atenção, porque tudo que formos falar, tanto hoje como na próxima sexta-feira, será em cima dessa parábola. Está em Mateus capítulo 25, e diz assim: então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, as suas candeias, né, saíram ao encontro do esposo, do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 imprudentes, que na tradução colocaram como loucas também. Então, 5 eram prudentes e 5 imprudentes, irresponsáveis. As irresponsáveis, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. O azeite é o combustível para poder conseguir a luz na candeia. Mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas, juntamente com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas, começaram a dar uma cochiladinha e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as imprudentes disseram às prudentes: a lâmpada delas não acendia, não tinha o combustível, né? Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vocês também, a vós também.
ide vocês, imprudentes, antes aos que o vendem, esse combustível, o azeite, e comprai-o para vós. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então, e depois chegaram também as outras virgens, né? Dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Aquelas que saíram, as imprudentes, que foram buscar o azeite. E ele, o noivo, respondeu, dizendo: em verdade vos digo que não vos conheço, não. Vigiai, pois, porque não sabeis nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Tá? Então, essa é a parábola. Se nós não procurarmos entender, vasculhar muito mais, questão de costume, aquela coisa toda, a gente vai achar que, naquela época de Jesus, seguia poligamia. As noivas estavam lá e chegou o esposo. Não, nós vamos ver que não é nada disso, tá? Nós vamos entender, compreender como era, por exemplo, o casamento judeu há 2000 anos atrás. Mas vamos ver, então, um contexto histórico disso tudo, que vai clarear muito a nossa mente e entendermos isso tudo. Vamos lá. Jesus esteve fisicamente conosco há 2000 anos. Ele veio como judeu, vivendo no meio dos judeus. Ele se expressava na linguagem daquele povo natural. Ele carregava consigo a questão dos costumes, dos hábitos, das tradições, a própria história do povo era dele também. Ele nasceu e viveu, e morreu, né, desencarnou judeu. Então, tudo que ele falava para os judeus, levando em conta hábitos de judeus. Ele não levava em conta, por exemplo, o costume chinês. Não, os judeus que iriam ouvi-lo não entenderiam nada. Então, ele falava como judeu para os judeus entenderem. Tá? É o exemplo da parábola do bom samaritano. Já chegamos a falar uma vez que essa parábola, se nós não entendermos o hábito do povo, a gente não compreende bem o que se passou naquele episódio. No Bom Samaritano, diz que um homem descia de Jerusalém a Jericó quando ele é assaltado e deixaram quase que morto nesse caminho. Jerusalém fica no alto, Jericó embaixo. Bem, uma diferença enorme. Mais de 1.100 metros de diferença de Jerusalém no alto, Jericó lá embaixo. E aí, passa o sacerdote, dirige a esse caído que estava quase morto a sua prece, mas segue, vai na direção da sinagoga, do templo. Passa o levita, que era um auxiliar no templo. Também dirige a prece àquele homem caído, mas segue em frente. Aí passa o samaritano, aquele que era desprezado, e socorre aquela pessoa. E aí ele pergunta: quem foi irmão do caído? Foi o samaritano. Não se sabe, muita gente não leva em conta. Por que, por exemplo, que ele falou: um homem descia de Jerusalém a Jericó, e não subia de Jericó a Jerusalém, porque era costume do povo, quando ia buscar o contato com Deus, sempre subir. Já falamos isso em outras lives aí. Ele sempre sobe quando vai conversar com Deus, isso dentro do entendimento dele. Jesus ia fazer sermão, ele subia o monte. Moisés foi pegar o decálogo, ele subiu o Monte Horebe, o Monte Sinai. Enfim, era sempre assim. Quando ia se procurar aproximar de Deus, subia-se. E até hoje ainda tem esse costume. A Torá, para os judeus, que é Deus presente, quando vai ser lida por um celebrante, né, judeu, ela é colocada no alto de um púlpito, que para chegar até uma posição de leitura da Torá, tem que subir alguns degraus, ou seja, subir para chegar a Deus. Se ele dissesse um homem subia de Jericó a Jerusalém, ele estaria infringindo o costume do povo judeu, por isso que ele não fez dessa forma. Jesus era oriental e, portanto, se utilizava de metáforas
utilizou o tempo todo, né? Que é uma figura de linguagem que descreve um objeto, uma situação, mas não de uma forma literal. Quem olha ali, quem lê, fala, puxa, mas será que ele disse? E nós estamos habituados, hein? Somos aqui, né, do Ocidente, mas estamos habituados a isso mesmo. Ah, eu tenho uma saúde de ferro. Ah, olha, seu pai é uma fera. Então a gente carrega ainda muito disso, né? A gente fala uma coisa, mas usando outras palavras. Então, sempre é preciso buscar a mensagem que vai além das palavras. Não fica só na palavra. Tem o espírito daquela mensagem que nós temos que entender. E na parábola das 10 virgens não é diferente, né? Nós vamos ver, por exemplo, quando Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quem ouve e não para pensar, vai falar, opa, que estranho, o que Jesus quis dizer? É mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Que coisa, não dá para entender. E aí a gente vai buscar na história, a gente vai buscar nos acontecimentos, naquilo que está lá presente em termos de construção. Nós vamos ver, por exemplo, uma das explicações que agulha é uma fenda na parede, nas muralhas de Jerusalém, uma fenda naquelas rochas, tem um espaço não muito grande, que ali era possível, dentro de Jerusalém, olhar para fora e ver a aproximação de um inimigo, seja o que for, e às vezes até uma flecha passar por ali. Então, quando Jesus disse, é mais fácil um camelo passar por esse buraco, né? Se chamava agulha, fundo de agulha. Então, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Será que ele falava para todos os ricos? Óbvio que não. Ele estava ali exemplificando aquele que é rico em ganância, porque tem muita gente que é pobre, mas é rico, apegado ao pouco que tem, mas ele é apegado, ele morre por aquilo, transforma aquilo num verdadeiro Deus para ele. Então Jesus dizia, é mais fácil um camelo passar por esse vãozinho da pedra do que aquele ganancioso, aquela pessoa apegada, estar bem, estar em paz consigo, porque não está. É o reino dos céus, né? Não conseguiu chegar ao reino dos céus. Então, é preciso procurar sempre ter uma visão maior para entender aquilo que está em todas as parábolas. E 10 virgens não é diferente. Então, precisamos buscar um entendimento maior para que a gente consiga entender o espírito de tudo aquilo que Jesus quis nos dizer. Então, nós temos que começar vendo como era um casamento naquela época de Jesus. Nós lemos a parábola das 10 virgens e deu a impressão de que o noivo ia se casar com 10, né? Não existia poligamia. Naquela época já não tinha mais, né? Então, vamos ver como que era há 2000 anos. A noiva, chamada de virgem, né? A virgem. Normalmente, era uma menina de 12, 13, 14 anos, que já se casava naquela época. O noivo, normalmente estava na faixa dos 16, 17. E como funcionava? Quando começava essa aproximação desse relacionamento, o noivo, né, o jovem, que ainda não era noivo, o jovem ia até a casa da noiva, que viria a ser sua noiva, e pagava o dote para o pai da noiva. O dote, em hebraico, é morar, tá? E aí, firmava-se um contrato, um compromisso de casamento, que no hebraico é ketubá. E aí, o noivado, que é erusim, durava assim no máximo 2 anos, tá? O noivado não dava para enrolar mais que isso, não. Nas proximidades do casamento, o que é que acontecia? A noiva, ela ia para um local e ela permanecia ali aguardando a chegada do noivo.
E ela, quando se deslocava para esse lugar, ela era acompanhada por 10 virgens. Olha a parábola: 10 virgens. Então, tinha a noiva e tinha as 10 virgens, né? Que eram também jovens, como ela, né? Como a própria noiva. Era como se ela, a noiva, tivesse 10 madrinhas, tá? Para a gente entender. Então, quando falarmos da parábola das 10 virgens, estaremos falando das 10 madrinhas desse casamento, tá? Não vão se casar com o noivo, não. Noivo só a noiva que casava. Então, a noiva e as 10 madrinhas ficavam aguardando a chegada do noivo. Sem saber a que horas ele viria. Não sabiam, não tinha hora marcada. Então elas ficavam aguardando, a noiva e as 10 madrinhas, aguardando o noivo aparecer. Daí a necessidade dela levarem as lâmpadas, as candeias. Não sabia que horas que viria, e se viesse à noite, como é que ficaria? O noivo, por sua vez, ele permanecia na sua casa, acompanhado de um padrinho, vamos chamar um padrinho, um amigo, né, que ficava com ele. Esse amigo, acompanhando o noivo ali na casa dele, quietinho os dois, seria como um precursor, aquele que iria à frente do noivo, o porta-voz, tá? O porta-voz do noivo. E aí vamos lembrar, por exemplo, da figura de João Batista, o primo de Jesus, né? João Batista preparou a chegada de Jesus. Então, qual a função de João Batista? João Batista veio para reconhecer o Messias. O Messias era Jesus. Naquela época, era muito comum, como os judeus, de modo geral, ficavam aguardando a chegada do Messias, não o compreendiam, não entendiam como seria esse Messias, imaginavam até um Messias poderoso, que fosse pegar em armas para libertar o povo do jugo romano, imaginavam isso. Então, virava e mexia, aparecia um Messias de plantão. E aí as pessoas começavam a imaginar que seria de fato o Messias. Mas não era, né? Virava e mexia, esse Messias era morto. Esse que se apresentava como Messias, né? Então, a figura de João Batista teve esse objetivo. Ele reconhecer, ele vinha fazendo um trabalho antes, recordo-se que ele ficava no Rio Jordão, convidando as pessoas a se arrependerem, a mudarem de vida, e de repente Jesus aparece e as pessoas ali, atentas a João Batista, respeitando aquele homem, de repente ele diz: olha, chegou o Messias, esse eu não sou digno nem de desatar o nó da sandália. A grandeza desse Messias, que era Jesus. Então, esse companheiro do noivo é como um precursor, aquele que iria à frente, tá? E qual seria a hora que o noivo iria para o local onde se encontrava a noiva, acompanhada das 10 virgens? Ele não sabia, o noivo não sabia. Quem determinava o horário para que o noivo, junto com o seu amigo, o porta-voz, o padrinho, fossem ao encontro da noiva, era o pai do noivo. O pai do noivo que dizia: filho, pode ir agora. Então, dada essa ordem, o noivo e esse seu ajudante, esse seu porta-voz, iam para o local onde a noiva se encontrava. Esse padrinho, esse precursor, o amigo do noivo, ele ia à frente e era quem anunciava a proximidade da chegada do noivo, né? Lembram-se que na leitura da parábola, alguém gritou do lado de fora: aí vem o noivo! Era o precursor, era o porta-voz do noivo, chamando a atenção: ó, pessoal, o noivo está vindo, acendam as candeias, né? E chegando o noivo, todos, o noivo, a noiva, o padrinho do noivo, o porta-voz, as 10 virgens, saíam num cortejo, conduzindo a noiva ao local onde iria ser realizado a cerimônia de casamento. Daí a necessidade das virgens, que eram as madrinhas, portarem
as suas candeias, as suas lamparinas, né? Então, era necessário, porque ele chegou, por exemplo, na narrativa dessa parábola, o noivo chegou, era meia-noite, e tinha que ir até o local da cerimônia. Então, quando chegavam lá, o noivo conduzindo a noiva, o padrinho acompanhando e as 10 virgens com as lâmpadas acesas, e que no caso da narrativa da parábola, só teve 5, porque 5 foram buscar luz, não tinham luz, né? Então, chegando no local onde iria ter o casamento, eles ficavam embaixo de uma tenda, uma cobertura de pano, né? Chamada cupá, que essa cobertura que o noivo e a noiva ficavam debaixo simbolizava a futura casa daquele casal que eles iam agora formar, né? Então, aquela cobertura simbolizava a casa deles. A cerimônia, naquela época, durava cerca de 7 dias. 7 dias. 7 dias de casamento. Que farra, né? Representava os 7 dias da criação. E eles ficavam lá comemorando, né? E não podia faltar vinho. Não, cerimônia de casamento faltando vinho era problema. Vamos recordar, por exemplo, nas bodas de Caná, quando Jesus transforma a água em vinho. O que aconteceu naquelas bodas, naquele casamento? Acabou o vinho. Bateu um desespero em todo mundo. Não pode faltar vinho. E aí Maria, que era parente daquela família que estava comemorando ali aquele casamento, ela vai até Jesus e diz: Jesus, acabou o vinho. Não tem mais vinho. E eu? E eu com isso? Como é que fica? Mas não sei, tem que dar um jeito, né? E tem que dar um jeito, não tem como. E Jesus falou: mulher, ainda não é minha hora, né? Não aconteceu ainda a minha hora. E aí ela insiste: olha, Jesus, pessoal, faz o que ele está determinando. Nesse instante, Jesus manda colocar água nos vasos e transforma em vinho, né? Então, numa festa de casamento era proibido faltar vinho. Não tinha como. Na tradição judaica, tudo é recheado de simbolismos. E simbolismos seculares. Existem várias explicações que auxiliam a entender essa forma de ser dos judeus, né? Alguns dizem, ainda dentro do Velho Testamento, que o homem deveria se casar com as leis de Moisés, com os 10 mandamentos. Deveria se casar com ele. Então, era um termo que significava casar com Deus. O homem precisava casar-se com Deus. Por quê? Porque Deus, nós temos que ter amor sobre todas as coisas. Então, esse casar não é o casar que hoje nós entendemos, né? É uma coisa muito maior. É uma união íntima, interna, uma coisa forte, inquebrantável. Forte o bastante, naquela época também, para afastar aquele povo judeu recém-libertado do Egito, porque ele viveu ali mais de 400 anos dentro da prática pagã, né? Do politeísmo. Então, tinha que se casar com esse verdadeiro Deus, ter uma relação íntima com esse Deus. Então, aí nós pensamos, é absurdo pensar dessa forma? Casar-se com Deus? Será que eles entendiam dessa forma? Nós usamos muito o casar em outras situações. Olha, fulano me trouxe uma ideia, eu casei com essa ideia, né? Abracei essa ideia, me uni a essa ideia. Então, casar com Deus, será que faz sentido? Vamos lá. Na tradição dos judeus, costuma-se falar que o primeiro casamento foi o de Deus com o povo judeu, o povo escolhido. Eles falam isso. Houve um casamento de Deus com o povo judeu.
já viram que o casamento já tem um outro sentido diferente daquilo que nós costumamos levar ao pé da letra, tá? Uma manifestação contida no livro de um profeta chamado Oséias, também deixa a coisa também clara. E tem outras citações, tá? Esse profeta Oséias viveu no século 8 antes de Cristo. Era um período de uma divisão profunda entre os judeus. Século 8, anos 800 e pouco antes de Cristo. Então, isso aconteceu, essa separação, essa divisão, aconteceu após a morte do rei Salomão. O primeiro rei, Saul, quem substituiu foi Davi, e depois Salomão, que era filho de Davi. Com a morte de Salomão, aconteceu uma divisão. O reino antes era unificado, mas aí ele se abre em dois reinos, divididos, portanto, né, entre si. Havia o reino do norte, ali em Israel, do norte, conhecido como Reino de Israel. Ele era composto de 10 tribos, cuja capital era a cidade de Samaria. E o outro reino, que é do sul, eram duas tribos, e era conhecido como Reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Então, os judeus, que eram em 12 tribos, ficaram 10 no Reino de Israel, no norte, e duas tribos no Reino do Sul, que era o Reino de Judá. O Reino do Norte, que era o Reino de Israel, desviou-se profundamente dos ensinos de Deus. Se perderam, né? Então, vamos lembrar, por exemplo, do caso de Elias, o profeta Elias, daquela mesma época, né? Quando ele ali, também no Reino do Norte, Reino de Israel, ele participa de uma contenda com um rei chamado Acabe, era judeu, portanto, que havia se casado com uma mulher cirofenícia, uma fenícia, Jezabel, que havia nascido onde hoje é o Líbano. E já desvirtuou, porque ele era judeu, casou-se com uma gentia. Então, começou a desvirtuar tudo aquilo. Por quê? Começou a se misturar as crenças. O judaísmo misturado com crenças pagãs. Tanto que naquela época, com Elias, eles adoravam um deus chamado Baal. E ali foi um confronto entre Elias e o rei Acabe para decidir, né, provar quem era o verdadeiro Deus. Era Deus Baal, Deus pagão, que rei Acabe, sua esposa e o povo daquela região adorava, ou era o verdadeiro Deus que Elias queria provar que era o verdadeiro. E nessa contenda é oferecido sacrifícios. Cada um, Elias de um lado e os 400 e tantos sacerdotes de Baal do outro lado, deveriam colocar a sua oferenda, o seu animalzinho morto, sacrificado ali, e deveria ser consumido, aqueles animaizinhos. Então, um altar para Baal e um altar para o Deus, onde estava Elias ao lado. Diz que começam os sacerdotes a fazer a sua prece, dançando, gritando, pedindo a Baal que consumisse aquela oferenda, aquele animal morto, e nada. Elias, por sua vez, chega a vez dele, ele manda jogar água, ainda dá uma caprichada, joga água sobre o animalzinho, faz a prece, e a espiritualidade, que colocou-se como Deus, é a espiritualidade que nós sabemos que eles participam ativamente dos efeitos da natureza, os acontecimentos da natureza, coordenam chuva, vento, raios. Então, de repente, vem um raio, consome aquele animalzinho que estava no altar deixado por Elias. E ali fica provado, né, na visão de todos ali, que o verdadeiro Deus era aquele que Elias tanto pregava.
Uma coisa interessante também, Elias, ao ganhar a contenda, ele pede a Acabe a sua recompensa pelo ato. Ele pede para que leve os 400 e tantos sacerdotes embaixo, era uma parte alta, então levar lá para baixo, que passa ainda, um riozinho chamado Quizon. E ali, por determinação de Elias, os 400 e tantos sacerdotes são decapitados. Diz que o riozinho, as águas do riozinho Quizon, ficaram vermelhas. Vamos lembrar que, dentro da ação e reação, causas e efeitos, Elias, que vem 8 séculos depois, como João Batista, primo de Jesus, desencarna com a cabeça decepada também. Então, vamos voltar ao livro de Oséias, o profeta Oséias. Ele disse, está cheio ali naquele livro, coisas ditadas, conforme foi colocado, pelo próprio Deus. E ali, aquele livro, como todos praticamente, cheio de simbolismos. Então, falava naquele livro que Deus se referia a uma relação promíscua de seu povo. Era o reino de Israel, estavam desviando do amor a Deus, né, da obediência a Deus. Então, Oséias vivia nesse reino de Israel. Era uma época de muita corrupção, injustiça, uma época de apostasia, né? Deixava-se a crença porque se misturava com outra e virava uma salada que ninguém entendia. Então, misturava essas crenças com crenças de povos vizinhos. Perderam a essência do judaísmo. E Oséias, diz na narrativa, era casado com uma mulher cujo nome era Gomer, e que ela teria sido, então, a esposa de Oséias. Gomer seria uma mulher infiel naquela narrativa. Até usa o termo prostituta. Deus teria, então, designado Oséias como profeta, ao ver toda aquela confusão. E o casamento deles, Oséias e Gomer, teria tido um papel significativo na mensagem de Deus para todo aquele reino. Então, Deus é espiritualidade. Se utiliza desse relacionamento de Oséias com Gomer para deixar uma mensagem firme para todo o povo daquele reino, o reino de Israel, reino do norte, que tinha perdido o rumo. Se isso foi real ou figurado, não se sabe. Né? Quase 2.900 anos atrás, não se sabe se foi real. Mas tudo bem, a mensagem ficou. Né? Deus, então, ordena que se casasse com uma mulher de prostituição, que era Gomer. Olha, case-se com ela. E tivesse filhos desse relacionamento com uma prostituta. Porque a terra havia se prostituído, desviando-se do Senhor. Então, Gomer e seus filhos se tornam a figura da infidelidade dos israelitas para com Deus. Então, ficou uma figuração. Os filhos de Gomer eram aqueles que se desviaram, os israelitas que fugiram da orientação que Deus havia dado. Eles seguiam, portanto, outros deuses. Estudiosos, né, afirmam que o casamento não teria sido real, mas também não tem problema. Então, seria apenas uma representação alegórica da infidelidade de Israel para com Deus. Esse relacionamento ilustrava a forma dramática do relacionamento dos dois, Deus e aquele povo do reino de Israel. Então ficou clara a traição do povo para com Deus. Olha aí que porcaria que vocês fizeram. No livro de Oséias, diz que o próprio Oséias buscou depois recuperar Gomer. Ela era infiel, teria tido até filhos fora do casamento. Mas ele perdoou
e queria trazer Gomer de volta. Significava, olha quanto simbolismo, que Deus também estava perdoando o mau caminhar do seu povo. E renovar, portanto, era a pretensão, renovar a aliança de outrora, o equilíbrio. Então, vamos ver narrado o matrimônio de Deus com o seu povo. Tudo isso para chegar no matrimônio, o casamento de Deus com o povo. Então, no livro de Oséias, lá no Velho Testamento, nós vamos ler no capítulo 2, versículos 13 a 23, diz assim: isso é Deus, na visão deles, falando para o povo. Carregá-la-ei pelos dias dos Baalins. Baalins, os deuses diversos do paganismo, nos quais lhes queimou o incenso e se adornou dos seus pendentes e de suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor, chamando a atenção. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, aquele grupo, aquelas pessoas, e lhe falarei ao coração. Deserto. O que podemos entender do deserto? Da coisa fria, da coisa sem vida, da dor, do sofrimento. Eles iam sofrer. E aí, continua o Senhor, né? Deus. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás, meu marido. Deus falando para o povo. Vocês me chamarão meu marido, e não mais me chamareis meu Senhor. Ele estava pregando a intimidade, a união firme entre ele, Deus, e o seu povo. Era um casamento. Na visão deles, um casamento. E na nossa, também. Nos casamos, por exemplo, com a mensagem de Jesus. Quando nós vemos alguém falar, olha, aquela irmã de caridade, né, da igreja, ela é casada com Jesus. Bom, de certa forma, ela tem uma união, busca uma união com Jesus, mas o padre sincero, né, que está fazendo o trabalho dele, também é casado com Jesus, homem, figura? Não. Casado com a mensagem. E Deus, para nós sabemos, ele não é uma figura. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É um conjunto de leis, né, de equilíbrio, uma força cósmica. Eu me caso, eu me uno a isso, eu busco esse entender. E aí, dentro do livro de Oséias, ele continua, Deus, né? Está narrado como Deus. Ele diz assim, e desposar-te-ei ao casamento, né? Comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça. Desposar-te-ei em juízo e em benignidade e em misericórdias. Ou seja, estamos unidos nisso tudo. E desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor. E depois, no final, ele diz, e eu direi, aquele que não era o meu povo, aquele pessoal que desviou, e que agora ele traz de volta, ele dirá, tu és meu povo. E ele dirá, tu és meu Deus. Então, esse casamento tinha por objetivo unir, juntar Deus com o seu povo. Fazemos assim? Fazemos. Nós casamos com o Evangelho? Casamos com o Evangelho. Como é bom, né? A gente buscar esse entendimento, a gente se ligar a Jesus, ter essa união muito bonita, muito necessária entre nós e Jesus. Quando eu falo Jesus, sempre estou falando mensagem, filosofia. Muito embora a gente busca também essa união tão boa, tão gostosa, com a lembrança daquele ser que esteve aqui, que nos deixou essa mensagem. Então, casar-se com Jesus, ter essa amizade com Jesus, essa proximidade com essa filosofia que ele nos deixou. Né? Então, esse o objetivo de hoje, falar do
casamento. E semana que vem nós vamos voltar para falar sobre a parábola das 10 virgens. E aí com mais detalhes dentro desse ensinamento de Jesus. Infelizmente hoje o Instagram, tive aqui a mensagem, deu algum problema, acabou não transmitindo, tá? Então, vamos ver como que a gente faz para atender depois os nossos amigos que nos acompanham pelo Instagram. Vamos encerrar, então? Vamos, então, fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente sempre Jesus. E é com Ele, com a mensagem dEle, que precisamos nos casar, nos unir, estarmos juntinhos, porque nos casando com a mensagem de Jesus, nos casamos com Deus. E quando nos casamos com Deus e com a mensagem de Jesus, nos casamos com a humanidade. É assim que se modifica. É assim que chega ao final essa transição, que sairemos da condição de expiação e provas e chegaremos a mundo de regeneração, porque estaremos numa sintonia tão maior que não caberá mais espaço àqueles que não buscam esse entendimento, para aqueles que não querem compreender, se casar com essa verdade, e que precisarão, obviamente, serem encaminhados para uma escola que lhes dê a oportunidade do recomeço, para encontrar melhores entendimentos. Vamos pensar nisso e vamos, então, buscar sempre o ensinamento de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Então, obrigado, queridos amigos do YouTube. Hoje ficou só no YouTube, né? O Instagram, infelizmente, deu aí o probleminha. Então, um beijão para Beth, Elizabeth Totti, tudo bom, Beth? Elizabeth Costa, Mauro Santilli, Francisca, Márcia da Fraterna, Marlene, Andréa Haddad, Landinha, ONG, né? ONG Família Luz, todo o pessoal que nos acompanhou, então. Grande abraço, semana que vem nos encontramos novamente. Muito obrigado, pessoal. Tudo de bom, viu? Muito obrigado.